Blá, 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 blá. Mostre que a função P é homogênea e dê seu grau de homogeneidade. Tu não conseguiu fazer isso? Eu não consegui fazer porque. Deixa eu abrir aqui a minha resolução. Que para mim não dava a mesma equação, não estava dando a mesma equação final. Tipo, Ah, não não. Eu estava acho que aí, dando. aí você errou, velho. Aí você errou, Então. porque eu acho que isso vai dar. A mesma equação vai dar. Não, sim, é. Tipo, é para dar, só que não. Tipo, tem até o gabarito no final da lista. Tipo, o resultado. Só que eu não consegui chegar. Tá, vamos aos poucos para tu verificar qual que é o teu erro. Ó, eu tô colocando lambda, tá? Beleza? E no K e no L. Sim. Que é esse K e L aparece direto, né? Porque tem aquele Kobe Bryant, sei lá o nome daquela desgraça da função que vocês Rob usam lá. Douglas, acho. Isso, Kobe Douglas, exatamente. Kobe Bryant é um cara do basquete, né? É que não é bem minha área, né, cara? Mas é que eu faço tanta coisa aí pro pessoal do INSPER e Mackenzie que, porra, já decorei essas paradas aí. Beleza. Muito bem. Então, olha só o que rolou aqui. Temos lambda em alguns lugares. A gente sempre troca, a gente, na verdade, coloca, né, o lambda junto com as variáveis. Uhum. Muito bem. Agora, olha só o que vai acontecer. Bem, tudo que está multiplicando pode sair para fora da raiz, certo? Certo. Então, por exemplo, esse lambda aqui pode sair para fora da raiz, só que ele sai para fora com um expoente. O Sim. expoente que ele vai sair é um quarto aqui, porque a raiz é raiz quarta, né? Sim. Então, tranquilo para ti? Tranquilo. Tranquilidade na quebrada, então eu vou colocar aqui de novo, mesmo esquema, mesmo esquemático aqui. Uhum. E agora vem para a parte que provavelmente tu não conseguiu fazer, né? Sim. Não tem muito segredo. Novamente a gente vai tirar para fora. Só que o que que acontece? Esse cara tá ao quadrado, né? Lambda, lambda fica lambda ao quadrado, certo? Sim. Só que esse lambda ao quadrado tem que estar elevado à raiz, que é um oitavo. Sim. Beleza? Agora olha Beleza. só o que tá rolando aqui, meu caro. Um quarto, e aqui, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. 2 vezes um oitavo. Quanto que é 2 vezes um oitavo? Um quarto. Um quarto. Então apareceu um quarto, tá vendo? Uhum. Então tá todo mundo com um quarto, o grau de homogeneidade é um quarto. Ah, faz Percebeu? sentido. Sim. É que quando Pode eu tentei crer. resolver, eu não tirei logo o lambda de dentro da raiz, aí me complicou inteiro. Como assim? Como é que tu fez? Tem como me mandar uma foto pra eu ver como é que tu fez? Meu, aqui tá tudo uma bagunça aqui, como é que eu faço? Mas, ó, deixa Relaxa. eu Pode explicar, mandar uma ó. foto pelo zap mesmo. Pior que a minha letra não vai ser, pode ter certeza. Eu coloquei. Tipo, eu coloquei o lambda junto com o K. Tipo, aí eu deixei por um quarto, só que aí quando eu tava o. Só que eu esqueci de. Nossa, eu esqueci de colocar o quadrado no um oitavo. Imaginei. É, Mas tu tem que, ó, tu exatamente tem isso. que ter isso em mente, né? Essa questão, ela, na verdade, te ajudou dizendo que era homogênea. Então tu Sim. tinha que verificar onde que estava o problema. Se os dois primeiros deu um quarto, o outro tinha que dar também. Aham, Então tu tinha que procurar o problema ali. O aham. problema é que era lambda nos dois carinhas. Sim. Sai um lambda do K e outro lambda do L, isso vai dar lambda ao quadrado dentro. Aham. Beleza? Nossa, achei que era um erro maior, mas era só essa Não, falta de só isso. atenção aí. Só falta... Eu falei, essa parada de homogeneidade aí não tem cálculo, né? Exato. Isso aí é só os churusbango aí normal mesmo. Aham. Então, essa parada aqui é P. Mas aí o B, E... o C e o D, tipo, utilizando o que eu consegui do gabarito, eu consegui fazer, que é só colocar multiplicando a variável por menos ou por Isso, mais. 10%, 0,1, né? É, Pronto. 0,9. Multiplica. Ah, houve uma diminuição, né? Virou É. 0,9, exatamente. Não tinha lido ali. Mas então de homogêneo era só esse mesmo. Show! Show de bola. E aí, que mais? Acho que a gente pode começar a 12 então já. Vamos A ver a lista 12. 12. 12, acho. É 12? Máximos e mínimos, condições necessárias. Essa aí é desse ano, né? Pode ser, não sei. Deixa eu ver as questões aqui.
Acho que é porque tem, ó, deixa eu ver aqui, tem a lista de máximos e mínimos e tem a outra que você tem que determinar os máximos e os mínimos. A única questão aqui na primeira página, que de fato tá aqui e não em outro livro, é essa que eu vou colocar agora. E aí, conseguiu fazer essa? Deixa eu ver. Acho que eu não fiz essa, eu cheguei a fazer essa. Muito bem, então aí, como é que a gente encontra o ponto crítico? Me fala. Sim, de primeira vista, eu diria que é esse ano. Ou deriva. Bem, tudo bem. Hessiano é a forma de obter se o ponto é de máximo ou Ah, mínimo. ele não me diz o máximo, né? Ele não me diz o ponto, ele me diz se é máximo ou se é mínimo. Então, o Isso. derivar, não? Derivar é igual a zero, Sim, as derivadas parciais de primeira ordem. Isso mesmo. isso. Perfeito. Então tu podes fazer isso para mim para ver como é que tu tá de derivada? Posso. É xy? Vai ter que derivar em x e em y, porque é o que Ficar um depende da ficar y, função. outro ficar x, não? A derivada em x fica y, a derivada em y fica x. Isso. Então, agora o que tem que fazer para encontrar o ponto crítico? Igual a zero, então Igual a é zero. ponto zero zero? Ponto de coordenadas x igual a zero, y igual a zero. E Isso. por consequência, É vamos um. dizer assim, entre aspas, o z vai ser zero também, né? Sim. Já que a função é x vezes y. Uhum. E Muito aí, bem. Esse é o ponto crítico. Agora B. Admite máximos e mínimos globais? Justifique. E aí, o que justifica isso? você já encontrou o ponto crítico. Aí teria que fazer esse ano, eu acho, não? Só que A esse ano daria hessiana, na zero. prática, ela te dá se o ponto é de máximo ou mínimo, né? Só que se é zero, a gente já sabe. Vai dar zero. A hessiana vai dar zero? Vai dar zero, não? Se a gente vai ter que derivar Não, de x tem a que zero. fazer, velho. Faz a hessiana aí, sem preguiça, Tá vai bom, lá. vai, tá bom. Na prática, agora, deriva de novo e depois deriva cruzado, né? Para ter Uhum. todos os terminhos da hessiana. Assim, tu tem que dar glória a Deus, de ser só duas variáveis. Se fosse três, cara, fazer o hessiano numa matriz 3x3 é um inferno, velho. Muito chato. Deu zero. Zero é. Deixa eu ver. Deu zero mesmo. Deu. Eu Tem que acho que não derivar dá zero, x. velho. Não dá zero? Eu acho que não. Bem, vamos dizer assim, as derivadas segundas dá, né? Del F, del 2, del X2, né? Porque Vai dar dá, ó, zero, derivar beleza. x dá 1. Tipo, O x por x outro, dá 1. y dá zero também. E o del X, del Y, isso vai dar 1, né? Dá 1. Aí na matriz multiplica o determinante. Para calcular o determinante. Vai dar menos 1, velho, o determinante. Ah, é que eu, nossa, coloquei errado a ordem a Não, ordem da hein? matriz. Coloquei. Foi isso. Não é pra fazer rápido, velho. É pra fazer Sim. rápido. Pra É que eu não fazer puxei nem certo. É que sempre tem a formulinha do lado, eu achei que eu lembrava da formulinha. A mulher do lado? Não entendi o que A tu falou. formulinha. Ah, bom. Certo. Pensei que, sei lá, né? No lugar que tu tá tendo aula. Beleza, cara. Então, o determinante deu menos 1. Daí a gente tem uma série de regras aqui, né? Sobre o hessiano, né? As regras estão aqui, se Uhum. tu quiseres dar uma olhadinha. Deixa eu pôr aqui. Ó. Nosso delta foi menor que zero, né? Sim. Ele tá falando ali que o Ponto delta menor cela. que zero é cela, né? Então não admite ponto de máximo ou mínimo, certo? Uhum. Só é um ponto crítico. De boa. De boa, né? Sim, tranquilo. Agora que eu fiz, tá tranquilo, né? Senão, se fosse uma prova.
Ah, não, velho. É sacanagem comigo. Que nem agora há pouco, dei uma aula pra uma guria. Olha só, eu fico puto com essas coisas, cara. Que a mãe dela chegou pra mim, falou assim: "Ai, eu moro em Portugal, né? Meu filho, eu não quero mais fazer a faculdade. Ela não quer mais fazer a faculdade porque é muito difícil matemática pra ela." Daí, beleza, vou dar uma aula muito bem explicada, né? Já que a menina Uhum. tem dificuldade. Expliquei o fino da matemática. A mãe dela chega depois da aula e fala assim: "Ah, minha filha gostou da aula, mas ela achou que o conteúdo era muito fácil." Daí, daí meu velho, a pessoa não tem nem percepção de entender que foi fácil porque eu explico bem, tá ligado? Uhum. Meu Deus, essas coisas me deixam maluco, velho. Me deixa maluco. Não é possível um Quero negócio que desse. essa aula, quero ter esse problema também. Hoje. Porra, velho, não tem condição. A mina queria desistir ontem da faculdade e hoje eu dou uma aula e diz que é fácil. Ela acha que do nada ela virou gênio, né? Puta que pariu, Virou a né, velho? chave na cabeça dela. Não, não é possível. Ah, o conteúdo era muito simples. Tá louco? Daí eu pedi uma coisa que eu não tinha explicado, ela não sabia fazer, que era muito mais fácil do que o que eu tinha explicado. Não, Uhum. não tem condição, bicho. Umas coisas que me deixam maluco às vezes, me deixa louco. Tá, vamos pra próxima aqui. A C tem um monte de pergunta interessante aqui. Ah, vamos ver se faz sentido. Vamos ver aqui. Nesse item, vamos classificar o ponto crítico que você obteve no item A. Muito bem. Daí ele quer que siga os passos. Calcule f de xx. Ah, vamos lembrar como é que era a função, né? Uhum. Era, f de x. A gente achou que Então, x era zero. sim, mas ele está dizendo aqui para a gente, vamos dizer assim, considerar que a função é outra coisa agora. Uhum. Porque agora o y é x. Sim. Mas a Né? gente tinha Então, encontrado que x era igual a y. a questão não é essa, né? Nós não encontramos isso exatamente. Nós encontramos que o ponto crítico era zero. Foi isso que a gente encontrou. Não tem Sim. nada de x ser igual a y. Mas eu estou tentando entender o que ele quer dizer com essa questão aqui, né? Calcule f de xx. Bem, f de xx vai dar x ao quadrado. Porque se o y Sim. é x, x ao quadrado. Sim. Qual é o significado gráfico desse passo? Bem, o que eu entendo disso, tá? Agora é uma interpretação minha, porque eu não estou Uhum. sacando exatamente o que ele quer dizer. Se tu tens que a tua função é um x quadrado, tu vai ter. Bem, primeiro, nós estamos considerando apenas aquele recorte da função onde o valor do y é sempre igual ao valor do x, tá bom? Uhum. E nesse ponto da função, tu tens uma parábola, porque x Sim. quadrado é uma parábola, certo? Então esse é o significado gráfico do passo. Ah, Tu verificar apenas aquela parte, né? Porque quando tu tens uma equação de duas variáveis, como é o caso aqui, tu tem uma coisa 3D, concorda comigo? sim. Então, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui para você o bagulho aqui. Vamos colocar o GeoGebra 3D. É legal. Aí entendeu que tá. Porra, mas daí você me fode, né? Aqui, GeoGebra 3D, beleza. Daí, agora tá aí. Deixa eu arrumar aqui, que a cor tá meio feia. Beleza. Aí. Agora vamos lá. Z igual a x ao quadrado. Beleza. Né? Se a gente estivesse pensando só no x ao quadrado, seria isso aqui, né? Isso aqui é uma parábola, se tu parar pra pensar, ó, né? A Sim. parábola lá do ensino médio. Se tu tiver cortando, né, o plano Z, né? Sim. Beleza. Só que o que nós tínhamos, na verdade, não era isso, né? Isso aqui era o problema de agora. O que nós temos é esse aqui, ó. Então, aí a gente vê claramente a cela que deu no ponto zero, né? Uhum. E meu irmãozinho tá esquisito aqui, né? Porque, tipo, Uhum. é uma celona aqui, né? Uhum. Ele nem me mostra direito o negócio aqui, tá bem bugadaço aqui a imagem, mas ela é bem alta, né? Olha só. Ela é bem Uhum. infinitona, assim. Ela é tipo um hiperboloide que de um lado tem, do outro não tem. Rapaz, que bicho feio esse. Fazia tempo que eu não vi uma função tão feia. Caralho. Que buga o GeoGebra. Eu, pra falar a verdade, faz tempo que eu não vejo uma função que buga o GeoGebra, não, velho. Olha como ela é esquisita. Bem, Uhum. de toda forma, né? A gente está pensando só naqueles pontos onde o x é igual a y. E daí a gente está verificando aqui na prática que de fato tem um lugar onde é uma parábola, né? O limite dessa figura 3D aí é uma parábola. Uhum. São os valores onde o x é igual a y. Forma Sim. uma parábola, beleza? Faz É como se sentido. fosse o limite dela, né? Uhum. Daí agora ele quer, na outra lá, vamos ver qual que é a pergunta.
Calcule x menos x. Beleza. No nosso caso aqui, se o y for x, oh meu Deus, nós vamos ter o contrário, né? Deixa eu apagar esse monstrinho aqui. Vai ficar z igual a menos x ao quadrado. É porque se o y for menos x, vai ficar menos com mais menos, x vezes x ao quadrado. Parábola para baixo. Né? Que era aquela parábola para baixo que tu viu também agora há pouco, certo? Pronto. Essa é a interpretação. Compare os gráficos de blá blá blá. O ponto crítico que você obteve é um ponto de máximo local, de mínimo local ou de cela? O ponto é de cela. Por quê? Sim. Sabe me explicar? O ponto, qual ponto? 00? O que nós encontramos lá, o 00 é de cela. É Mas tu cela. sabe me explicar por meio dos gráficos que a gente acabou de ver? Sim, porque não, tipo, o ponto cela que eu falava que antes, no cálculo 1, que a gente chamava era, como é que era? Flexão. Era inflexão. Então, tipo, Bem, não é a resposta que eu quero. Na A resposta que eu quero é o não é seguinte. nem o máximo nem o mínimo. Ela é literalmente a mudança de decrescente para crescente. É, tipo isso. Mas se tu reparar bem, né, nas coisas que a gente acabou de ver, o que acontecia? Uma das figuras era uma parábola para baixo, a outra era para cima. Sim. O 0 era o vértice das duas. Só que uma era um ponto de mínimo e outro era um ponto de máximo. Então, um ponto que tu não pode caracterizar, mas que, de certa forma, define parte da função, né? Como máximo ou mínimo. Um para máximo, outro para mínimo, né? É cela, tá bom? Sim. Show de bola. Beleza. Qual tu quer ver agora? Acho que dá para ir para a lista 13, que essa é curtinha, né? Já é o único exercício que tá aqui, sem ser do livro. É só esse. Que também não tem muito mistério esse ano. Teu problema tá na Lagrangiana, então. Que aí eu realmente não peguei quase nada de Lagrange. Costuma ser mais fácil, tá? Do que esse ano? Aham. Opa, então vamos aí. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. O que meu professor gosta bastante é fazer Lagrange, juntar Lagrange, tipo, pedir para fazer Lagrange com função de utilidade. Ah, aplicação, né? Pode crer. Uhum. Bem, a lista 13 ainda não tem isso, tá? Tá falando só de derivadas de ordem superior hessiane com cavidade de uma função de duas variáveis, né? No caso, derivada segunda. Mas não tá falando de Lagrange ainda. Por exemplo, aqui, ó, esse exercício. Bem infantiloide aqui, ó. Só tá te pedindo para encontrar a derivada. É que ele separa meio que. É que cada lista é uma aula, então, tipo, acho que para introduzir ele deu meio que uma maciada para depois entrar realmente em Lagrange. Ainda não tem aqui. Deve ser na 14, então. É, na 14. Tá, mas não tem nada dessa lista? Dá uma abridinha nela aí pra ver se não tem nada. Lendo aqui as questões, pelo jeito é quase mesmo, literalmente o que a gente acabou de fazer. Então tá bom, vou pegar a próxima. Que aí acho que agora que começa, realmente. Condição suficiente, beleza. Ainda é meio teórica essa aqui, mas vamos ver aqui, ó. Essa 3 aqui. Mostra que a função blá 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 possui infinitos pontos críticos e que em cada um deles o hessiano vale zero. Bem, se o hessiano vale zero, como é que é? Quando o hessiano é zero. Acabei de ver isso, tô maluco? Acabei de ver e já esqueci. Acho que era zero. Nada podemos afirmar. Nada podemos afirmar. Sim.
Em seguida, mostra que cada um desses pontos críticos é um ponto de mínimo global. Isso aí confunde um pouco os alunos, né? Porque aluno adora só jogar na fórmula e descobrir a resposta. Só que quando nada podemos afirmar, daí, né, complicou. Daí tem que fazer uma análise além, né? Ontem mesmo eu estava ensinando séries pro moleque, mesmo problema, assim. Nas séries tu não consegue definir, às vezes, né? Tu tem que fazer outras avaliações. Muito bem. Vamos ver aqui, então. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, meu bom? Novamente Hessiano, né? Bem, daí vai ser todo aquele papo. Vamos só encontrar qual é o ponto crítico, então, para poder fazer essa discussão de por que é mínimo, tá? Aí é derivar. Vamos derivar só e ver qual é os valores, pelo menos um dos valores de x para fazer esse teste, tá? Beleza. Vamos lá, derivada em x. E aí, me fala a derivada em x. Deixa eu fazer aqui rapidão. Fica 18x menos 6y. A minha tela tá aparecendo para ti? Não tá. Ah, não acredito. Velho, ficou a aula toda sem aparecer? Não. É só agora que a gente mudou as listas. Tava maluco aqui. Aí, agora voltou. Tá, mas a outra conta que eu fiz, tu viu, né? Foi só na Qual hora foi a do última Google, conta? eu acho. Foi só na hora do GeoGebra, beleza. Do GeoGebra eu vi. Tá bom. Então tá, menos mal. Tava ficando doido já. 18x menos 6y. E a outra? A outra ficou 6x mais 2y. Okidoki. E aí, como é que tu faz para encontrar o ponto crítico? Igual a zero, né? Igual a 0. Só que tu não vai conseguir de cara um valor de x e nem de y. Sim. E aí, como é que faz? É só jogar na fórmula, né? Às vezes. Qual fórmula? Essa aqui. Na outra foi só tu jogar o derivado igual a zero e pronto. Tu encontrou o x igual a zero e y igual a zero. Mas agora, como é que resolve? Então, y igual a 3x. E aí na outra fica... Ah, tu tá resolvendo um sistema, é isso? Deixa eu ver. Daria um sistema. Mas eu não sei se é isso que ele tá pedindo. Sim, é isso. É isso? Aham. Que aí vai ficar y igual a 3x e a outra vai ficar 3x igual a y. E aí, como é que faz agora? Deixa eu ver. É que nem no fundamental lá. É sisteminha de x e y. Tem que fazer o sisteminha de equações. Sim. Dá x igual a y. Não, x igual a y não. Dá 3x igual a 3x por substituição. E aí x igual a x igual a... Aí fica em determinação, ué. Sério? Acho que você tá viajando, mas pode ser que quem esteja viajando sou eu. Não, a chance de eu estar viajando é bem maior. Então, Faz tá, um tempo que vou faz esse dividir por sistema. 6 aqui e por 2 aqui para dar uma simplificada, tá? 3x menos y. Sim. E aqui vai ficar menos 3x mais y. E que na prática uma coisa é igual a outra, né? Só trocou o sinal. Exato. Então eles são iguais mesmo, né? Olha Sim. só que merda. Então o que a gente tem aqui, né, cara? A gente não tem um ponto só de encontro. Porque o que acontece? Quando tu tá no ensino fundamental e tá fazendo uma conta dessa, tu tem um sisteminha, né? Como foi o caso aqui, o que tu tá encontrando? Na verdade, cada um desses sistemas é uma reta. Tu tá encontrando justamente o ponto onde as retas se encontram, ok? Sim, faz sentido.
os valores de x e y são as coordenadas do ponto. Agora, se tu encontrou que as duas retas são iguais, então na prática o que tu tem é que todos os pontos dessa reta são solução. Não é só um ponto, como no caso anterior que eu estava te mostrando. Todos os pontos da reta são solução. Então vamos dizer assim, região crítica, né, mas ponto crítico é região crítica, tu tem y igual a 3x. Beleza? Tudo aí é crítico. Faz sentido. Daí é isso aí. Foi o que ele falou aqui, ó. Possui infinitos pontos críticos, tá vendo? Ah, Acabei de encontrar. aham. Porque uma reta é infinita, não é mesmo? Uhum. Nossa. Agora ele quer a segunda parte ali. Então eu não tava E. viajando, né? Não tava. Eu que Ah, tava tá. viajando. Se Eu fosse uma, pensei que não seria assim, né? Mas eu não tinha lido o se enunciado. fosse uma prova, eu ia refazer isso 10 vezes porque eu ia achar que tá errado. Pois é, velho. Essa é a merda aí, né? A gente tem que saber todas as situações possíveis. Né? Aham. Possui infinitos pontos críticos justamente porque esse ficou o que a gente chama de sistema possível e indeterminado. Tu deve ter escutado isso na tua época de escola. Sisteminha possível e indeterminado. Aham. Tem infinitas soluções. Poderia ser o caso de não ter nenhuma solução. Graficamente, as retas seriam paralelas, como são as que a gente obteve agora, mas elas não estão uma em cima da outra. Elas estão longe uma da Aham. outra. Uma possibilidade disso acontecer seria se, por exemplo, aqui não fosse zero, fosse outro número, 3, 4, qualquer Aham. coisa. Porque daí elas não seriam iguais, elas seriam diferentes, porém paralelas. Então, elas Sim. nunca iam se encontrar. E como solução é o encontro delas, né? Tu não ia ter encontro, não ia ter Aham. nenhum ponto crítico. Sim. Muito bem. Agora tu tens que fazer o Hessiano. Cara, eu vou te deixar fazendo isso aí porque eu preciso ir no banheiro, tá bom? Daí Beleza. quando tu chegares e concluir ali que o Hessiano é zero, e daí nós continua, beleza? Se tu tiver alguma Beleza. ideia massa aí pra parte do mínimo global, já pode ir fazendo também. Mas eu Beleza. já vou te dar o spoiler. Hum. Tem que jogar na equação mesmo. Eventualmente tu vai ter que jogar algum valor aqui na equação mesmo. Já Beleza. volto. Beleza.
Voltei, meu cara. E aí, conseguiu encontrar que o Hessiano vale 0? Consegui que esse ano vale 0? É o que ele tá falando ali, né? E que em cada um deles o Hessiano vale 0. Ué. Então o Hessiano não deu 0? Não. Como é que ficou o teu Hessiano? Fala aí. Ah, não, deu 0 sim. Deu 0. Nossa, é que eu tinha. Tipo, deu 36 menos 36. Só que na hora de. Tipo, eu vi. A matriz deu 18, menos 6, 2. Aí deu 36, só que aí na hora de colocar tava menos. Aí eu coloquei menos 36, só que é 36. Então Beleza. deu 0. Aí eu tava quebrando a cabeça aqui pra lembrar como é que fazia depois que você acha um número pra ver se ele é máximo ou mínimo. Mas deu 0. Se deu 0, não dá para fazer aquela avaliação direta, né? Exato, é. Deu 0. Então a gente vai ter que fazer outra coisa. Bem, se essa é uma região crítica, ela vai ser ou de máximo ou de mínimo, beleza? Uhum. Muito bem. A gente não sabe. Mas se ela vai ser máximo ou mínimo, a hora que eu utilizar essa regra ali na minha função, eu vou ter uma diferença em relação a qualquer outro ponto. Quero dizer assim, se eu colocar a regra que a gente acabou de obter aqui para a região crítica, que é o y igual a 3x, aqui nessa função, eu vou Só ter a diferença substituir? para qualquer outro ponto. Exato, substituir. Ah, Então, uma substituição direta aqui já ficaria 9x ao quadrado menos 18 x ao quadrado mais 9x ao quadrado mais 1, certo? certo. Olha só, tudo com 1. Hum, Então sempre fica 1, sim, ok? Muito bem. entendi. Agora vamos jogar qualquer outro ponto. Por exemplo, vamos jogar o x igual a 1, por exemplo. X igual a 1, y igual a 1. É um outro ponto que não faz parte dessa reta aqui. Aham. Tá. Então vamos jogar 1 para todo mundo. Vamos ver quanto que a função vai dar se eu jogar 1 para todo mundo. Se eu jogar alguma coisa que não está nessa retinha. Vai ficar 9 menos 6 mais 1 mais 1. Isso vai dar 3, 5. E 5 é maior que 1. Sim, Então, o que a gente acabou de encontrar aqui? A gente acabou de provar que um outro ponto aqui é maior do que o ponto crítico. sim. Então, se tem um ponto que é maior do que o ponto crítico, obrigatoriamente esse ponto crítico aqui tem que ser um ponto de mínimo. Faz sentido? Por isso que ele é um ponto de mínimo. Ah, Ponto não, né? Região de mínimo. aham. Beleza? Beleza. Vamos Então, jogar isso no ver que, GeoGebra. Diga. pra ter certeza que é mínimo, você substitui por qualquer outro número e ver se dá maior ou menor. Isso. Ah, faz É sentido. crítico, então alguma coisa nele vai ter que ser extremo. Ou vai ser Aham, extremamente máximo ou mínimo, entendeu? sim. Então, como a gente encontrou um outro ponto que é maior, obrigatoriamente ele é o mínimo. Uhum. Vai lá, qual que é? Ah, é GeoGebra 3D. Tu vai ter que digitar para mim essa equação, tá? É Aqui. 9.
O 9x GeoGebra é uma quadrado bosta, assim, de ficar voltando. Z igual a 9x quadrado. menos 6xy mais y quadrado mais 1. Olha só. Olha só. Isso aqui é um... Para. Novamente, né? Uma telha, né? Que a gente chama isso aqui de telha. Aham, E a gente repara que tem uma reta aqui, ó, que define a parte de baixo, né? sim. É, que aí seria aquele Que que a é gente. justamente y igual a 3x, né? Posso até colocar aqui, ó. Vamos ver. Aqui reta ele não entende bem. Mas ó, é um plano que passa ali, tá vendo? Sim. É, É que é, reta, a reta no R3, tu tens que ter duas equações para definir uma reta. por isso que todo ponto é ponto crítico, né? Por isso Naquela. que todo ponto é um ponto de mínimo, Ah, exatamente. entendi. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom, velho. Ó, aí, ó. Faz Aham. sentido quando a gente vê o desenho e tal, né? Uhum. Show de bola. Então agora vamos ver um problema prático aqui. Vamos ver como é que tu tá de interpretation. Deixa eu pôr aqui pro C. Esse 4 aí, acho que todos os exercícios já são aplicados. Ah, é? Esse que a gente fez agora nem tanto, né? Mas aqui pra frente sim. É, Então dá uma lida aí e me diz o que tá rolando. Quando tu terminar, me fala como é que faz essa parada aí. tá. E aí? Ele quer, tipo, o que eu sei que ele vai pedir é que a gente ache uma função, não necessariamente ache uma função, mas e ache o mínimo. É. Mas acho que só que eu não sei como que eu chegaria para resolver, para chegar em algum resultado. Pensar aos poucos para fazer a interpretação direito, né? Vamos lá. O custo Uhum. do material está associado na prática com a área que essa coisa tem, né? Aham. É a área. E essa coisa é um paralelepípedo. Uhum. Então tem que. Ou seja, ela tem 6 faces, que são retângulos, e, Uhum. obviamente, essas áreas desses retângulos dependem das arestas do paralelepípedo, certo? Certo. Então, a gente pode fazer um desenho, cara. Num matemática a gente tem que fazer desenho, senão não vai dar Uhum. certo. Vou fazer um retangulinho aqui, outro pra cá. E é isso aí, ó. Com desenho vai longe. Daí a coisa deixa de ser abstrata e vira uma coisa bem concreta, real, tá? Aham. Então tá bom. Daí vamos só deixar claro algumas coisas, né? Isso aqui seria, vamos dizer assim, a largura, né? Aqui a altura e aqui a profundidade. Então, claramente, a área é a multiplicação dessas coisas, né? Sim. Vamos chamar aqui de Ah, L. Diga. então. Não, tipo, só pensando assim, seria três variáveis ou duas? Seria Ah, 3, né? Se tu três quer a área. variáveis, a gente precisaria achar um mínimo até 300 com a, Então com a vamos lá. alta. A área vai ser 2 vezes a área da frente aqui, porque tem a de frente e a de trás, né? Aham, Parece que. Me parece que a tampa tem um valor diferente. Percebeu lá? aham, é o dobro. 2LH mais 2HM mais. Bem, eu tô fazendo só a área por enquanto, tá? Só a área. Aham, Mais 2
LM, certo? Porque tu tens a profundidade aqui, Aham. que é LM, né? Beleza, essa é a equação da área. Só que a gente está interessado no custo. Uhum. O custo tem a ver com a área. Sim. Mas Diga. ele deu volume pra gente, certo? Calma, vamos aos poucos. A gente tem que focar Tá. no que o problema está pedindo. Beleza. Porque se a gente começar a focar em outras coisas, a gente tem muita coisa que envolve geometria, né? A Aham. gente vai se perder. A gente quer o custo, vamos escrever a equação do custo. Para fabricar a base e as laterais é R$ 6 por centímetro. Então a gente vai ter que fazer 2CLH mais 2CHM, Aham. ok? Certo. Mas agora veja só, é um C só, porque isso aqui é a base e a tampa. Um Aham. C para base, E aí 2C pra tampa. exato. Deixa eu escrever aqui os 2C para tampa. Ó, não vou nem escrever detalhes sobre isso, tu tens que se lembrar depois, tá? Tá. Então, é isso. Daria para deixar o Cs em evidência, alguma parada assim. Daí até fica mais bonitinho, né? Uhum. Ai, 2HE, 2HE. Hum, hum. Certo? Porque HM mais 2HM dá 3HM. Certo. Pronto. Quais devem ser as dimensões da lata para que o custo seja o menor possível? Veja que como é que a gente vai minimizar uma parada em que a gente não sabe praticamente nada, né? Uhum. Nós temos aqui três variáveis, o L, o H e o M. A única forma de a gente conseguir fazer algo aqui vai ser utilizando o volume também, né? Aham. O volume vira uma nova variável aqui para a gente, né? O volume, na verdade, é uma restrição. Porque, em outras palavras, o L, o H e o M, eles têm que ser, independente de quão o L é maior que o H, o M vai ser o tamanho do M, Uhum. Mas tem que ser 300. tem que ser 300. Então, isso é uma espécie de restrição, tá? Sim. Tu pode até dizer justamente isso, que é 300 menos LHM, né? A restriçãozinha. Sim. Beleza. Então agora tu pode até criar uma nova função, a função de Lagrange, né? Que é a tua função normal menos a restrição. Certo. Que é toda aquela parada lá, Sim. aqui simplificado. Menos a restrições, que é isso aqui. Lambda na frente, né? Faltou o lambda aí. Ok? Pra que serve esse lambda? Ele é um multiplicador de Lagrange, a gente vai usar ele para conseguir encontrar o ponto crítico. Tá. Que essa parte aí eu não, não sou muito familiarizado. Mas o teu Lagrange. problema não tá só nessa parte, tá? Porque a parte aqui, daqui para frente, é matemática. Sim. O problema não é esse. O problema é tu conseguir identificar a interpretação do problema. Aham. Né? Porque daqui para frente eu vi que tu é bom de cálculo, tu consegue fazer as derivadas normais e tal. Uhum. Não tem problema. Aqui vai ser tu derivar cada uma das variáveis, sacou? Ah. Incluindo lambda. Ah, faz sentido, sim. Daí, bem, é que não vai ter como terminar, porque apesar de fácil, essa conta é longa, tá? Vou Aham. escrever aqui o que tu vai ter que fazer. Ó, Beleza. derive todas as variáveis, incluindo o lambda. Iguale todas elas a zero. Como o lambda estará em todas, você vai relacionar o lambda de cada uma das equações. O que você quer dizer quando fala relacionar a lambda? Relacionar, tu vai poder igualar.
Igualar por meio do lambda. Vamos dizer assim, tu vai isolar o lambda em todas elas, e daí tu vai poder igualar em todas elas. Tá. Né? Tipo, a primeira vai estar lá H, L, M, alguma coisa lambda. Daí tu isola o lambda, faz o mesmo na Aham. segunda e na terceira e depois iguala. Com Beleza. isso tu vai ter um sisteminha já bem legal. Aham. Para completar o sistema, use a restrição. Sim. Vai ter que fazer alguma substituição lá, isolar alguma letra, para conseguir ter a resposta das 3 variáveis, tá? Tá. Virou um sisteminha, só que um sisteminha mais complexo, né? Cheio de detalhes para resolver. Aham. Mas não tem nada demais, velho. É E derivar e esse, pronto. esse é a essência do Lagrange? Só isso. Aham. Viu? É de boa. É só tu Aham. colocar o Lagrange dentro da restrição que o problema te deu e Sim. depois usar ele nas derivadas para te ajudar a encontrar o ponto crítico, entendeu? Ele te ajuda Aham. porque tu pode, por meio dele, igualar as equações. Entendi. Ah, pode crer, meu velho. Pô, espero ter te ajudado aí. Foi Ô, massa demais. Precisando demais, é só chamar, hein? nossa, mas o conteúdo é muito fácil, meu. Pois é, ficou. Agora que eu expliquei, né, velho? Não vai me dizer isso aí depois, pô. Vai chegar lá no super prof. Ah, o cara só explicou coisa fácil. As questões estão pretinhas aqui depois. Outra hora, se tu quiser mais uma aula aí, depois se tu tentar fazer os exercícios, eu acho que fica mais legal, tá? Dá uma É, tentada primeiro e depois traz dúvidas. a gente tem aula amanhã, eu vou fazer exercício aqui. E aí amanhã eu tiro as dúvidas e a gente continua. Ah, é verdade. Amanhã às 13, né? Isso aí. Isso. Show de bola, meu velho. Até amanhã, então. Obrigadão, viu, Isidoro? Tamo junto. Tchau, Abraço tchau. aí. Até amanhã. Valeu. Você me Valeu. manda